Bom, nesta outra sequência aqui, nós vamos estudar as características de imagens formadas nos espelhos planos, né? A imagem que nós vemos ali no espelho, ela tem 4 características muito importantes e que a maior parte dos exercícios são feitas com essas características. Aqui não existem muitas fórmulas. Existe a fórmula aí de associação de espelhos, mas ela é pouquíssimo usada. E muitas vezes, para nós resolvermos os exercícios, nós temos que construir imagens. E muitas vezes, para construir essas imagens, nós precisamos dessas características, que são importantes na resolução de alguns exercícios com cálculos e também nas questões teóricas. Muito bem, a primeira característica, que inclusive está colocada lá no PET de vocês, é o seguinte: a imagem formada, né, de um objeto qualquer que está diante de um espelho plano, a imagem formada ela é virtual. O que é uma imagem virtual? Ela é uma imagem formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. A gente vai ver isso aí um pouquinho adiante lá nos espelhos esféricos. Mas na realidade, a imagem virtual é aquela imagem que nós vemos lá dentro do espelho, né? Então eu coloco o espelho aqui e coloco essa caneta aqui em cima. Essa imagem da caneta, toda imagem na realidade, ela é uma ilusão de óptica. Eu estou vendo uma imagem lá dentro do espelho, mas não existe uma outra caneta de verdade. Então essa imagem que eu estou vendo lá dentro do espelho, ela é chamada de imagem virtual. Outra característica é a seguinte: o objeto e a sua imagem formada lá no espelho são figuras enantiomorfas. O que é esse nome? Nome mais esquisito. Enantiomorfas, isto é, elas são idênticas no formato, na forma, mas são invertidas lateralmente. Como assim? O objeto e a sua imagem, eles não se sobrepõem. O que não é se sobrepor? O que significa isso? É o seguinte: eu tenho aqui, eu estou segurando essa caneta que vocês estão vendo aqui com a mão direita. E aqui eu estou com a minha mão esquerda. Se eu colocar o espelho aqui, ó, a minha mão direita aqui parece a esquerda lá da minha imagem. E a minha esquerda aqui parece a direita lá na imagem. Ou seja, o lado direito aqui do objeto corresponde ao esquerdo da imagem. E o lado esquerdo, meu lado esquerdo, corresponde ao direito da imagem. Ou seja, imagem e objeto são figuras enantiomorfas, significa que eles não se sobrepõem. Isto é, o lado direito do objeto corresponde ao esquerdo da sua imagem. E o lado esquerdo do objeto corresponde ao direito da sua imagem. Eles não se sobrepõem direito com direito e esquerdo com esquerdo. Voltando, o objeto e a imagem não se sobrepõem. O lado direito do objeto, olhando lá na imagem, parece o esquerdo. O lado esquerdo do objeto, olhando na imagem, parece o direito. Tá certo? Uma outra característica, essa bem facinho de entender, e se o espelho for bem feitinho, não tiver deformações, for uma superfície perfeitamente lisa, a imagem produzida, né, lá no espelho plano, ela tem o mesmo tamanho do objeto, ou seja, objeto e imagem têm o mesmo tamanho. Aí tem gente que fala assim: ah, Adriana, mas às vezes eu olho no espelho e pareço que estou mais magro, outra hora pareço que estou mais gorda, estou mais achatada, mas aí não é um espelho perfeitamente plano, ele tem deformações. A quarta característica é o seguinte: o objeto e a sua imagem estão na mesma distância em relação ao espelho, ou seja, são simétricos ao plano do espelho, mas de lado contrário. O objeto e a imagem estão na mesma distância do espelho, ao plano do espelho. Já vou explicar isso aqui no desenho. Então, recordando, a primeira característica, a imagem que a gente vê lá no objeto, no espelho plano, perdão, é virtual. O que é a imagem virtual? É aquela imagem que a gente vê lá dentro do espelho. A imagem e o objeto e a sua imagem são figuras enantiomorfas, ou seja, não se sobrepõem. O lado direito do objeto corresponde ao esquerdo da sua imagem e vice-versa. A imagem produzida no espelho tem o mesmo tamanho do objeto. E o objeto e a sua imagem estão na mesma distância em relação ao plano do espelho. Como assim? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês verem. Nós temos aqui novamente o espelho, né? Só explicando aqui para vocês, a terceira característica, olha, eu coloquei a caneta em cima do espelho, né? A gente olhando assim,
a gente vê que não fica faltando e nem passando nada. Isso significa que o objeto e a imagem lá no espelho têm o mesmo tamanho. Mas observe o seguinte, eu estou vendo a imagem da caneta lá dentro do espelho, olha lá a imagem lá. Mas veja, como que aqui no meu desenho, isso aqui é a representação do espelho, é essa reta e os tracinhos aqui indicam a parte de trás. Aqui no meu desenho, a gente só representa o perfil do espelho. Como que eu vou construir a imagem de uma pessoa, que no caso aqui eu falei que é o meu objeto, como que eu vou construir a imagem dessa pessoa dentro dessa reta? Então não tem jeito. Então aqui na óptica geométrica a gente adota a seguinte situação. Se eu tenho um objeto, uma pessoa, uma casa, uma árvore, um quadro numa parede diante de um espelho, nessa reta não tem como a gente desenhar essa imagem. Nós vamos construir geometricamente essa imagem atrás do espelho. Veja, os tracinhos indicam a parte de trás do espelho. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui o objeto, que no caso é uma pessoa, cuja altura é 1,80 m. E esta pessoa está a uma distância de 40 centímetros do espelho. Aí eu vou desenhar a imagem lá atrás do espelho. Esta imagem ela tem que ter a mesma altura do objeto, porque de acordo com a terceira característica, o objeto e a imagem têm a mesma altura. Objeto 1,80 m de altura, imagem 1,80 m de altura. Bom, a pessoa estava a uma distância de 40 centímetros do espelho, então a sua imagem produzida lá dentro do espelho também tem que estar a 40 centímetros do espelho. Vocês podem observar isso fazendo o seguinte, se você aproxima do espelho, a sua imagem também aproxima. Se você afasta do espelho, a sua imagem também afasta. Isso significa que o objeto e a imagem estão à mesma medida, à mesma distância em relação ao espelho. Aqui num exemplozinho bem simples que eu coloquei é o seguinte. Na figura acima, calcule a distância entre o objeto e sua imagem formada no espelho. Ó, eu quero calcular a distância entre o objeto e a sua imagem formada lá no espelho. Então, analisando essa figura, nós podemos ver o seguinte. Aqui do objeto até o espelho tem 40 centímetros e do espelho até a imagem tem mais 40. Então, de acordo com a figura, a distância entre o objeto e a imagem é de 80 centímetros. Por quê? Eu vou somar 40 do objeto até o espelho mais 40 do espelho até a imagem. Então, a distância do objeto até a imagem dele vai dar 80 centímetros, ok?